Bom dia para todo mundo. Prazer estar com vocês aqui novamente no novo ano, que a gente espera ser um ano bem diferente do que foi 2023. Né? A gente tem trabalhado muito durante todo esse período, desde o final da temporada, na verdade um pouco antes da temporada terminar, de 2023. A gente já vinha planejando as ações de 2024. Obviamente que a gente precisava fazer uma transformação muito profunda, né? Desde a mentalidade, desde o perfil dos atletas, desde o elenco que a gente entendia que entregaria melhores resultados para nós em 2024. Então a gente vem trabalhando incessantemente por isso. A gente percebeu um mercado bem diferente do que é o padrão, né? E isso obviamente que impacta nas nossas decisões. E é obviamente que a gente entendendo o que o momento pedia, o que o mercado está exigindo, a gente não podia ficar para trás, muito pelo contrário, a gente precisava ser proativo, ser criativo e responsável. Então essa transformação passou por muitas saídas, né? A gente entendia que era um outro momento ano passado, a gente tinha um objetivo muito claro de permanência na Série B, conseguimos o objetivo da forma que foi, que vocês acompanharam, e agora é um novo momento, né? Um novo momento que a gente precisa brigar em cima, que a gente precisa alcançar os nossos objetivos. A gente está num processo aí de início de temporada de muita dedicação, os jogadores já chegaram, já foram para a concentração, já estão trabalhando em 2 períodos, vai ser assim até dias antes da estreia, dia 21, e é muita dedicação. Ontem já teve uma reunião com os atletas, né, onde o presidente falou algumas palavras, eu falei algumas palavras para os atletas também, já passei para eles coisas que para a gente são inegociáveis, que envolvem o comprometimento, a dedicação, que isso a gente não abre mão. Então, um atleta que se atrasar por 1 minuto, ele tende a ficar fora do treino. Obviamente que a gente não é uma ditadura aqui, a gente tem todo um cuidado para olhar para o ser humano. Obviamente, eu tenho um olhar muito, muito forte para esse lado, entendendo sempre, se colocando no lugar das pessoas, mas a gente não pode abrir mão da ordem, a gente não pode abrir mão do coletivo, da cooperação entre as pessoas para que a gente alcance o objetivo. Então a gente buscou perfil dos jogadores comprometidos, dedicados, que entendem a camisa do Avaí como uma baita oportunidade, né, e que querem tem a vontade de estar aqui, querem junto com o projeto entregarem os objetivos que a gente busca para a temporada. Então esse é o foco, esse é o objetivo. E a gente espera que a gente consiga alcançar os objetivos com o trabalho. A continuidade do comando técnico do Barroca tem muito a ver com o planejamento. Desde a chegada dele no meio do ano, a ideia era fazer um trabalho de mais longo prazo, incomum no futebol, incomum inclusive em muitas SAFs que a gente acompanhou no passado. E a gente está buscando fazer um trabalho com convicção, com valores muito claros, para que a gente possa se aproximar dos nossos objetivos, tendo um início, meio e fim. Né? Que a gente consiga entender o futebol de uma forma um pouco diferente do que a prática e do que o externo muitas das vezes exige da gente, mas que a gente se aproxime disso com muito critério, com muita profundidade nos dados que a gente tem, para que a gente se aproxime e consiga os objetivos que o Avaí tanto precisa para essa temporada. Então estou à disposição de vocês, obrigado pela presença de cada um de vocês. Bom dia, Filan. Sobre o mercado ainda, né? Queria saber de 2 jogadores que tinha um contrato até o final do ano passado. A gente perguntou para o Júlio ali na entrevista na Guarujá, ele disse que o Avaí tinha interesse em manter, que é o Wellington e o Natanael. Tem alguma atualização sobre o caso deles, se eles têm chance de permanecer no Avaí ou se vão buscar um clube novo? O Natanael permanece, é um jogador que a gente entende que tem as competências e as características. É um jogador talvez do ano passado seja um dos que mais conseguem ilustrar o time da raça que somos, né? É um cara que se dedica. Como todos nós tem as limitações, eu também tenho as minhas, cada um de nós tem as nossas limitações, mas quando a gente bota tudo na balança, a gente entende que ele é um cara extremamente identificado com o clube, dedicado demais, é um cara que entrega muito, então a gente já renovou. O Wellington é um jogador de muita qualidade, a gente iniciou uma conversa com ele, mas até o momento a gente não chegou num consenso para as 2 partes, então hoje a gente não tem uma definição ainda, mas provavelmente não haverá continuidade do Wellington. Bom dia, Freeland, Lucas Medeiros vs Esportes. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a busca pelo camisa 9 para o Avaí para esse ano de 2024. O Avaí tem contrato com o Poveda, mas foi falado muito de Wagner Love, Aloísio, e o nome da vez que parece que pode acertar é o Léo Gamalho. A gente está buscando um camisa 9 para competir com o Poveda, com o próprio Modesto.
A gente inicia a temporada com o Poveda e com o Modesto, são jogadores que a gente entende que tem um lastro de evolução ainda interessante para eles alcançarem. A gente entende que eles não alcançaram o melhor nível deles ainda aqui no Avaí. O Modesto é um jovem que vem da base, que teve algumas oportunidades interessantes, conseguiu entregar alguns gols para a gente ano passado. E o Poveda tinha sido artilheiro de 2023, né, 2022, fazendo um grande ano. O ano passado ainda teve algumas dificuldades de adaptação ao modelo de jogo. E a gente entende que ele tem um lastro importante para poder evoluir. Mas a gente está buscando sim, porque a gente vai sempre buscar jogadores que elevem o nível da posição. Então, não só esses nomes que você citou, mas a gente avaliou aí muitos camisas 9 que estão jogando no Brasil, que estão fora do Brasil, alguns camisas 9 estrangeiros. E a nossa ideia é ainda conseguir buscar um camisa 9 ainda esse mês, espero o quanto antes, para que a gente esteja mais fortalecido para a temporada. Freeland, bom dia. Você falou na abertura um mercado atípico. Eu queria que tu explicasse um pouco mais o que foi diferente nessa janela de transferências desse fim de ano. E também falou em responsabilidade. É notório que esse elenco deve custar muito mais do que o Avaí que se reapresentou em 2023, até porque o perfil é totalmente outro, um time muito mais experiente. Como que vocês conseguiram esse dinheiro também para ter um elenco muito mais forte, mais experiente, e essa diferença de mercado que você falou? Então, na verdade, o mercado realmente está muito surpreendente. Se você perguntar, acho que para todos os executivos dos clubes, os presidentes dos clubes, acho que eles vão te responder exatamente a mesma coisa. Eu tenho duas percepções, basicamente, para isso. Eu acho que são multifatorial, mas eu acho que eu tenho duas percepções. A primeira, obviamente, é uma entrada de um dinheiro da Liga Forte União, que eu acredito que o mercado, obviamente, observou isso e talvez isso tenha elevado os níveis da negociação de cada jogador, percebendo que ali tinha um dinheiro novo, né, que faria sentido eles explorarem, vamos dizer assim. Outra percepção que eu tenho, que ela é mais subjetiva, é que a Série A, ela tá, cada ano que passa, ela está com investimentos mais altos, né, nos elencos principalmente. E eu acho que é natural que as divisões inferiores elas comecem a se aproximar, não da Série A, mas se aproximar do que foi a Série A anterior. Daqui a pouco a Série C vai se aproximar do que foi a Série B há 4, 5 anos atrás, e assim a tendência é essa, porque a competitividade está maior. Existem muitos clubes SAF se transformando em SAF, ou clubes que estão nascendo SAF. E eu acho que essa é uma tendência que dificilmente voltará atrás. Então, a minha percepção é que existe uma naturalidade que os investimentos na Série B de hoje, elas se assemelham à da Série A de talvez uma década ou pouco menos para cá. Então, é natural, eu acredito que seja natural. Não acredito que vai regredir isso porque não vai ter o dinheiro da Liga Forte União ano que vem, por exemplo. Eu acho que isso tende a se manter e aos poucos continuar evoluindo. Com relação ao comparativo, eu não estava aqui em janeiro do ano passado, né, Raul? Assim, então eu não posso te afirmar qual era a folha. Eu sei a folha quando eu cheguei e sei a folha que está hoje. Quando a gente terminou a temporada com um elenco muito inchado, por vários motivos, né? Competitivamente a gente não estava bem, a gente precisava fazer contratações para dar um equilíbrio maior. O elenco estava um pouco desequilibrado por algumas lesões também. A gente tinha muitos jogadores entregues do departamento médico, muitos por traumas, que é uma coisa que a gente controla muito pouco, né? Tende a não controlar. Então isso tudo ele impacta na questão da folha, naturalmente. E o volume de atletas, a gente entendia que era um volume grande demais. Então, na verdade, a gente não está extrapolando o orçamento previsto. O que a gente está fazendo é tentando ser mais criativo, tentando ser mais assertivo acima de tudo e tentando, mantendo a folha, a gente fazer um número de atletas menor. Então, se eu pagava 3 um valor, eu consigo talvez fazer 1 pelo valor de 3. Então, essa está sendo a lógica, né? Eu não sei te dizer em percentuais quanto a gente está um pouco mais do que o ano passado, talvez até esteja um pouco mais. Mas se o mercado acha que o Avaí está fazendo loucura, longe disso, muito pelo contrário. A gente está sendo muito responsável com o que com o que foi aprovado pelo Conselho, com o que o clube exige da gente. Eduardo, bom dia. Situação, o Avaí liberou recentemente o Cláudio para o Ercílio Luz, o Igor Vinhas foi para o Água Santa, uma liberação de contrato, e a gente tem informação do goleiro Douglas. Então o Avaí tem buscado um novo goleiro para o mercado para esse início de temporada, vai continuar com os dois que já tem aí, né? O Igor Vinhas, o Igor Bom e também o outro? Otávio. Sim, na verdade é importante deixar claro aqui que a gente passou um programa de treino para os atletas nas férias.
E uma fatalidade aconteceu, e poderia acontecer com qualquer um, ainda mais o Douglas, que é um cara extremamente profissional. Ele realmente teve uma lesão importante, imediatamente comunicou o clube, e a gente, sim, tá olhando para o mercado, né? A gente, dentro até da resposta anterior, a gente está sendo muito responsável, porque a gente entende que a gente tem a gente tinha um grupo de goleiros muito consistente, não era uma posição que a gente estava olhando no mercado. A gente vai acender também o Marcos, depois da Copa São Paulo, ele vai fazer parte do elenco profissional, como a gente vai fazer com outros jogadores também da base, né, que vão integrar o elenco profissional, até para a gente poder também fazer o que a pergunta anterior foi respondida, a gente poder ter um equilíbrio maior financeiro também, e obviamente a gente abrir espaço para jogadores que têm potencial, que podem mostrar o seu potencial e futuramente não só dar retorno competitivo, como retorno financeiro para o clube. Mas sim, a gente começou a olhar no mercado. A gente está buscando um jogador que a gente entende que encaixa no orçamento e que seja uma entrega importante, porque a gente vai precisar nesses próximos, talvez, 4, 6 meses, um goleiro ali para competir com o Otávio e com o Igor Bom, num nível de mais maturidade, e o Marcos vindo ali, ocupando o espaço dele também como um quarto goleiro inicialmente. Ali sobre o mercado, são 2 novos desafios, né? Essa questão da inflação, como foi falado ali, pelo dinheiro da Liga Forte, e também essa janela que esse ano fecha mais cedo, né? Então tem que planejar o time ali até o final do Catarinense, então tem aquela janela pós-estadual para reforçar o time. Quais os desafios dessa nova janela aí que tu está vendo aqui no Avaí? É importante a gente falar das janelas, porque a gente é o terceiro ano, se não me engano, acho que é o terceiro ano da janela que a gente vai enfrentar, foi 2022, 2023 e agora. Ela reduziu essa primeira janela, como você citou. E eu acho que o desafio, na verdade, porque se a gente entender a mecânica dos times de fora, né, a grande maioria das equipes de fora, eles têm um time B, né, que não é necessariamente um time sub-23, é um time B. E, em geral, lá, até pelas viagens que eu fiz ao longo da minha vida profissional, eles têm um elenco muito enxuto, principal. Eles trabalham com 24, 23, às vezes até 22 jogadores. E tem outros 18, 19, 20, às vezes até 22 jogadores nesse time B. Então você, na verdade, tem 40 jogadores disponíveis pro primeiro time, né, como eles chamam lá. Aqui a gente não tem, no Brasil, o Sub-23 não conseguiu ganhar a importância que deveria ter ganho, e aí envolve, também é multifatorial, envolve muitas questões do porquê isso não aconteceu na minha percepção. E aí a janela ela nos provoca o seguinte: ou eu tenho um Sub-20 muito forte, que consiga suportar o terceiro time, vamos dizer assim, do profissional. Eu ter 15, 14 jogadores no Sub-20 que consigam ser a terceira opção imediata ou até a segunda opção da posição, ou eu preciso talvez inchar um pouquinho mais o elenco, né? Que muitos clubes partiram para essa segunda ideia. A gente está tentando achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Então a gente está tentando ter um elenco de 24 a 26 jogadores de linha principal, vamos dizer assim, e a gente ter pelo menos de 5 a 6 atletas da base com capacidade de integrar esse elenco imediatamente. Então, se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente acredita que a gente não sofra nesses gaps de janela, que são grandes. O problema é que, na verdade, a gente passa de 3 a 4 meses do primeira para a segunda janela e, novamente, até o final do campeonato, cerca de quase 4 meses. Então, é um período muito longo. Para algumas posições como goleiro, por exemplo, que me foi perguntado, é uma posição que eu não posso correr risco. Então, se eu já começo a temporada com um goleiro lesionado, eu vou precisar ter 5 goleiros. Eu não acho que a gente precisa ter 6, como a gente terminou ano passado, que era realmente goleiro demais, até para o dia a dia, para gerenciar, para trabalhar, é exagerado. Mas eu acho que 5 acaba sendo um número porque é uma posição insubstituível. Se eu perco um lateral direito, a gente adapta alguém ali, não é o ideal, mas a gente consegue. Agora, goleiro não tem como. Então, assim, a gente está tentando que achar um meio do caminho entre aproveitar os meninos que têm potencial hoje já, ocupar um espaço, mesmo que não protagonistas do profissional, que são do Sub-20, e tentar achar um elenco de uma maturidade ideal, ali em ápice de performance, para que a gente possa ter pelo menos 2, que eu entendo que é o ideal, 2 caras hoje em ápice de carreira, e ter o cara do jogador da base podendo vir competir, e se esse jogador da base atropelar os outros 2, melhor ainda, é o que o clube mais quer, né? Ter um jovem sendo protagonista. Mas a ideia é tentar fazer 22 atletas ali que tenham consistência competitiva, que a gente sabe que eles podem entregar por já são experimentados, e ter um mais jovem para complementar isso. Então, eu acredito isso, que o número de 24 a 26 atletas de linha
com um pouco mais de robustez, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de entrega, e a gente ter 4, 5 a 6 atletas da base que consigam performar no profissional e fazer uma boa sombra ali, e podendo, obviamente, alcançar um protagonismo. Eduardo, voltando um pouco na tua fala da abertura de novo, tu falou sobre responsabilidade. O Avaí ele teve problema ano passado com isso no caso do Denilson, que foi um jogador que veio, estava sendo importante, mas foi dispensado por irresponsabilidade do atleta. E se for observar nas contratações, tem muitos nomes que já passaram pelo Avaí conhecidos, como o Kevin, o João Paulo e o Judson. Eles já têm passado pelo Avaí. Ajuda a conhecer e saber que são atletas responsáveis que se encaixam nesse perfil? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente, quando busca o jogador no mercado, na primeira janela eu deixei muito claro que ter passado no Avaí era algo que a gente dava um peso bem importante pela celeridade que a gente precisava de resultado. Né? Então foi uma estratégia. Obviamente que a gente não trouxe só jogador que passaram pelo Avaí, mas a gente teve um olhar para isso também. Nesse momento, não. Nesse momento, se passou no Avaí ou não tinha tanta relevância. Mas, obviamente, que se tivesse passado, tem uma boa passagem, tem uma identificação, conhece a cidade, conhece o clube e alcançou um bom nível de performance, a gente entende que tem lastro de alcançar performance, a gente também não vai falar assim, não queremos você porque você já esteve aqui. Para a gente não faz o menor sentido, muito pelo contrário. A gente entende que esse cara aqui vai dar uma resposta ainda mais rápida que os demais. Então, responsabilidade com relação à parte comportamental, o futebol acho que está cada vez menos problemático nesse sentido, né? Eu acho que os jogadores estão cada vez mais atletas, né? Porque a gente brincava muito há um tempo atrás que existia o atleta e existia o jogador de futebol. Eu acho que a exigência do futebol de alto rendimento, ela está fazendo com que os jogadores, é quase que uma seleção natural, né? Não é que o jogador de futebol não continue fazendo as peripécias dele, mas se você for conhecer atletas de esportes individuais, você também vai ver que tem. Né? Porque existe uma coisa da idade, uma coisa até da vida, até do equilíbrio emocional do cara. Né? Fala assim, o cara não pode tomar cerveja, não é o ideal. Né? Eu falei ontem para os atletas aqui que na apresentação que cada escolha que eles têm na vida deles, cada escolha, cada segundo que eles escolhem uma refeição X ou uma refeição Y, eles estão se aproximando do melhor versão deles esportiva ou estão se distanciando. Isso vale para tudo. Se ele escolher dormir 1h da manhã ao invés de 11 ou 10, ele é uma escolha. Se ele escolher comer um fast food ao invés de uma boa alimentação, tudo é uma escolha. Tem coisas que são visíveis, tem coisas que não são visíveis. Então a parte comportamental, nesse sentido que você trouxe de responsabilidade, ela é algo que é inegociável para a gente. É óbvio que a gente tem que ter a inteligência de entender, gerir o ambiente. Gerir o ambiente para que esse ambiente seja saudável, mas extremamente competitivo. E aí eu falo competitivo não só da competição dos campeonatos, a competição interna. A competição interna é que a gente busque sempre que a competição entre eles, e que eles entre eles, aí eu não estou falando só da posição, mas eles entre eles se cobrem. Né? Eu tive uma discussão de um dos jogadores que a gente estava para contratar, para renovar e tal, que era o seguinte, eu coloco metas nos contratos. Todos os contratos, 100% dos contratos têm metas. Essas metas estão sempre atreladas à entrega individual, mas atrelado à entrega coletiva. Então o cara ele não vai ganhar uma bonificação individual se a equipe não estiver vencendo ou não alcançando o percentual que a gente entende dentro do mês, que é adequado para a gente conseguir o acesso, por exemplo. Aí um representante de um jogador ele me questionou que, mas o jogador, conversando comigo, falou que se ele fizer a parte dele é um absurdo. Absurdo não. Ele falou que ele não concorda que se ele fizer a parte dele e o time perder, os outros jogadores não forem bem, ele não ganha a bonificação. Eu falei, mas futebol é coletivo. Para mim, importa pouco se ele fizer só a parte dele. Eu quero, inclusive, que ele dentro do vestiário cobre os companheiros dele para entregar o melhor para a gente poder ganhar jogo e ele poder ganhar a bonificação individual. Até porque todos têm bonificação. Então, assim, esse olhar de comprometimento / responsabilidade, ele é inegociável. E eu deixei claro para todos os atletas ontem, já falei de algumas regras, eles vão receber um documento ainda essa semana com a norma de conduta, que não é nada não é nada para disciplinar no sentido de tem que seguir aquilo, não é tão rígido, mas são coisas inegociáveis. O horário é uma coisa inegociável.
Você não vai se apresentar para uma entrevista de emprego que você quer muito, 2 minutos depois, você não vai. Se você for convocado para a seleção brasileira, você não vai chegar atrasado. E aqui você também não vai chegar atrasado. É o básico do... Então, assim, tem coisas que a gente não abre mão, mas, obviamente, que a gente é extremamente, eu falei isso no início, é extremamente atento a estender a mão. Porque a gente sabe que o problema todos nós vamos ter. Eu tive os meus, cada um aqui tem os seus, vocês têm os de vocês. Então, a gente vai estender a mão. Mas não confundir com paternalismo. A gente vai cobrar e vai cobrar muito. E eles já entenderam isso desde ontem na apresentação, porque a gente entende que o combinado não sai caro. Então, no início, é já entender como é que vai funcionar, mas que a gente vai ter um ambiente extremamente saudável, um bem-estar que a gente vai proporcionar aos atletas, mas que eles estejam extremamente dedicados a alcançar os objetivos que o clube tem. Os objetivos desse ano são título catarinense e acesso à Série A? Foi isso que foi passado para os jogadores? A gente quer o título do catarinense e quer o acesso à Série A. Isso, sem dúvida nenhuma, são os principais objetivos nossos. O cuidado que a gente sempre tem que ter, eu gosto muito de adequar a expectativa, né? Porque a gente tem times investindo, tem times sérios fazendo trabalhos que são concorrentes diretos, não só no catarinense, como na série B. Eu tendo a achar, porque eu participei da Série B de 21 e participei da Série B de 22. E as duas séries falaram para mim em 21 que era a Série B mais difícil de todos os tempos, porque você tinha lá 4 ou 5 campeões brasileiros, 5, se não me engano. Aí passou para o de 22, eu disputei pelo Bahia, aí falaram, não, essa que é a Série B mais difícil de todos os tempos, porque você, além de ter 5 ou 6 campeões brasileiros, você tem 3 campeões da Libertadores, disputando uma competição como essa. Sinceramente, para mim, essa vai ser a mais difícil. Acho que a tendência é que a cada ano fique mais difícil, porque não é a camisa que faz a competição ser difícil. É o investimento, é a competitividade interna entre as equipes, a importância da competição está sendo elevada e, consequentemente, a visibilidade aumenta, os times conseguem jogadores melhores. Então, assim, vai ser uma competição extremamente difícil. Desceram 4 times com totais condições de subir, 2 times de camisa muito forte, que tinham a expectativa de subir ano passado e todos diziam que subiriam no início da competição, não conseguiram subir, que foi Sport e Ceará, né, por toda a história que tem. Então, assim, vai ser uma competição extremamente difícil. E a gente está se preparando para isso. A gente está se preparando para fazer um catarinense muito forte e estamos entregando, não é à toa que os jogadores estão concentrados, vão ficar lá concentrados até a gente terminar praticamente a pré-temporada. 3, 4 dias antes é que eles vão ter vão ter algumas folguinhas nesse meio do caminho, claro, porque ninguém é de ferro, mas eles vão ter uma folguinha, uma folga um pouco maior, né? Treinar só em um turno nos últimos 3, 4 dias só antes do jogo, porque a gente está querendo entrar muito forte e o trabalho é para isso. O Eduardo, olhando o perfil das contratações que o Avaí fez para a temporada, tem um contrato do Garcês até 2027, tirando a renovação do Giovani e a do Douglas, todos têm contrato até 2025. E o Avaí teve agora, recentemente, a venda do Raniel do Cuiabá para o Corinthians, então o Avaí provavelmente deve ter recebido alguma parte disso. O Avaí agora está... E a situação do Garcês também é uma compra, né? Essa negociação com contratos mais longos visando negociações futuras, trabalhando com jogadores já formados e não só com a base? A gente, na verdade, tem alguns pontos aí, né? Sim, algumas situações são pensando numa venda futura, sim. Outros a gente entende que são jogadores que dão uma segurança para a gente, independente da divisão que a gente vai estar o ano que vem. Esperamos que seja que eles consigam entregar o ano que vem na Série A, se a gente conseguir o acesso, e buscaremos isso. E tem uma outra questão, que é a questão do mercado, né? Quando a gente começa a ir no mercado, a gente observa a grande dificuldade que é. Então, para ser competitivo, alguns diferenciais a gente teve que ter, e um deles, para alguns casos, a gente foi oferecer 2 anos de contrato. Mas, obviamente, que a gente não iria ser irresponsável em oferecer 2 anos de contrato para jogadores que a gente entende que não conseguirão entregar performance ano que vem, né? Obviamente que é futebol, obviamente que tem uma oscilação de performance natural, mas a gente contempla todas essas linhas que você trouxe. Assim. Tem jogadores que a gente entende que vai ser uma revenda, tem jogadores que a gente entende que vão entregar o ano que vem, todos eles se encaixam, do ano que vem, todos eles se encaixam, a gente entende que quem fez 2 anos de contrato tem perfil e potencial para entregar ano que vem, independente da divisão. E tem uma questão negocial que, para você, de repente, não perder para um outro time, entendendo que esse cara ia ser muito importante aqui para a gente conseguir o nosso objetivo, a gente foi lá e fez 2 anos de contrato.
Eduardo, agora uma questão sobre uma posição que a torcida teve bastante críticas em 2023, a lateral direita, né? O Igor, não sei se acabou saindo, o Thales ainda tem contrato. Queria saber como está a questão do Kevin, se tem mais outro nome que vocês estão de olho para reforçar esse setor também do time. A lateral direita foi uma coisa que desde o meu primeiro dia aqui me foi bastante perguntado, questionado. A gente apostou muito no que a gente tinha. Obviamente que o torcedor fala assim, pô, mas não trouxe. O que o torcedor é importante que o torcedor ouça de mim diretamente é que a todo momento a gente buscou lateral, como a gente olha sempre para todas as posições. E a gente, quando eu falei assim, a gente não foi no mercado buscar goleiro, não significa que a gente não olhou o goleiro. Né? A gente tem um trabalho com o Anderson, que é fantástico, com o Giovanni, que é da Lavalle, que é do mercado. A gente está sempre ali, tem sempre um banco de dados importante de goleiro. Hoje a gente revisitou esse banco de dados de novo, porque a gente ficou em dúvida entre alguns goleiros que a gente estava pensando. Revisitamos esse banco de dados de novo. Então, não no mercado buscar não significa não olhar. Então a gente estava sempre olhando. Né? Eu cheguei até a falar recentemente que a gente tinha praticamente fechado com o lateral direito recentemente. Né, e que esse lateral direito, depois que a gente caminhou bem a conversa, não passou mais de um mês, ele começou a performar na Série A e ficou inviável para a gente trazer. Né? Era uma conversa já bem adiantada, de valores, tudo basicamente já acertado. Mas é isso, o mercado é assim, o mercado é muito dinâmico. Né? A gente sempre olhou, só que o que eu queria dizer para o torcedor é que a gente não vai ser... O torcedor, obviamente, que pode discordar dos nomes que a gente trouxer, né? E ele tem todo o direito disso. O que a gente vai tentar é se aprofundar muito em dados, né, o histórico extracampo, que é algo que eu derramo muita energia para saber, porque eu até falei isso para os atletas ontem. A minha maior preocupação, obviamente, que eu quero saber muito o que esse cara pode entregar dentro do campo. Mas uma preocupação que para mim é tão importante quanto é quem é o ser humano que eu estou contratando junto com aquele jogador. Porque, na verdade, no momento de crise, que a gente vai ter, e todos os clubes do Brasil inteiro, eu afirmo a vocês que terão esse ano um momento de crise, porque é inevitável você ter uma temporada inteira no futebol e não ter momento de crise, é nesse momento que esse ser humano aparece mais do que o jogador. Então eu não abro mão disso. Então a gente, quando traz um jogador, obviamente que a gente tem as prateleiras que a gente consegue ali, né? Eu não gosto muito de coisificar o jogador, muito pelo contrário, eu acho o oposto disso, mas é isso, a gente olha quais são as nossas possibilidades, a gente vai naquelas possibilidades que a gente entende que são as melhores, né? Os caras que já tenham vivido uma Série B e tal, mas que têm um nível de repente estar numa Série A, que tem um nível de competitividade muito alto, que é algo que a gente precisava ano passado muito ter, e para esse ano a gente precisa elevar muito esse nível, então a gente está buscando elevar o nível técnico, elevar o nível competitivo de forma muito acentuada. E, obviamente, a lateral direita está sendo vista e, obviamente, eu preciso contratar. A tendência é a gente, nos próximos dias, anunciar 2 laterais direitos oficialmente. Né? A ideia é essa. E a questão do Thales é entrar na competição. Se o Barroca entender que o Thales elevou muito de nível, e é com ele a escolha. Mas a gente está trazendo 2 laterais que tenham condições de ser titulares da equipe. Eduardo, dessa vez tu falou que não foi importante os jogadores já terem passado ou não pelo Avaí para serem contratados. Eu queria que tu explicasse mais como que foram as negociações nesse início de ano. Quanto tu teve impacto, quanto a opinião do Barroca teve impacto para trazer ou não os atletas. Só para entender, essas novas agora? Isso. A gente faz um trabalho que envolve muitas cabeças, né? É bem profundo. Obviamente que a gente tem um setor que trabalha bem, que é o setor de mercado, liderado pelo Giovanni Dalla Valle. Sempre confundo com o sobrenome do Guilherme Dalladeia. Eu falo Dalla Valle. Do Giovanni Dalla Valle. E a gente, obviamente, que esse processo ele não adianta ser decidido por uma pessoa, né? Eu costumo dizer sempre nas entrevistas que a responsabilidade final ela é minha. Quem assina o documento final é o presidente. Mas a responsabilidade técnica do porquê que queremos trazer esse jogador, ela é minha. Então, quem participa desse processo, eu posso falar as principais, não são só essas pessoas, mas as principais cabeças que participam, obviamente o treinador, que é ouvido, ele tem um voto muito importante, claro, mas ele não é determinante. O Marquinhos Santos, que é um cara muito importante,
porque conhece de dentro para fora e conhece o entorno todo de parte comportamental, além do que a gente obviamente vê. É um cara que eu tenho muita afinidade do olhar técnico que o Marquinhos tem, a gente se entende muito. Né? O Jonathan, eu lembro que o Jonathan zagueiro, o Jonathan Costa, foi um jogador que eu e ele, a gente bateu o olho e falou, cara, esse moleque tem muitas capacidades interessantes e tal. A gente começou a discutir e a gente acertou a vinda dele. E quem trouxe o Jonathan pra gente foi o Giovanni Dalla Valle. Então, assim, é um trabalho, basicamente tem essas 4 cabeças, né, que a gente discute e aprofunda muito. A gente fala de dados, a gente fala de dados quantitativos, a gente busca informações de treinadores que já tiveram com ele, a gente busca o comportamento extracampo dele, a gente busca todos os elementos do Capela e do Funchal, a gente busca toda a parte de saúde desse atleta, né, para ver o quanto esse cara tem de histórico de lesão, e se tiver histórico de lesão, qual é a perspectiva, por que ele teve, qual é o contexto, e se de repente a gente pode apostar que ele aqui a gente consegue controlar melhor, né? Ou se ele não tiver histórico de lesão, melhor ainda, talvez isso ajude a que ele se mantenha num nível alto. Então são várias cabeças que se reúnem para a gente avaliar profundamente muitas coisas. E obviamente a gente tem que entender também que a gente está competindo com outras equipes, né? Que não é simplesmente a gente falar assim, pô, esse jogador reúne isso aqui tudo, eu quero ele. Quanto custa? Quem é que está competindo com a gente? Às vezes, o mesmo time da Série A, não, eu quero esse cara, e aconteceu bastante. A gente estava buscando e, em cima da hora, chegou um cara da Série A, um time da Série A que levou. Então, assim, essa é a ideia. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Depois de tudo isso discutido, a decisão final ela é minha. Se a gente vai trazer ou não um jogador, a decisão final ela é minha. E aí, obviamente, eu submeto ao Lucas Pedroso, ao Luciano Kowalski e ao presidente, para que eles validem ou não um desenho de proposta. Assim que eles validam, eu faço a proposta e aí a gente entra no processo de negociação final. Encerramos? Mais alguma colocação? Não. Obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente consiga trabalhar. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, que a gente puder aprofundar de informações. Eu gosto realmente muito. Outro dia brincaram comigo que eu respondo todas as perguntas. Eu tento responder realmente. Às vezes fica um pouco polêmico, às vezes fica um pouquinho fora do contexto, mas, cara, eu gosto muito de gastar energia com isso, porque eu acho que isso dá a vocês o mais embasamento possível para a gente poder vocês terem as informações, poderem trabalhar melhor as informações e a gente poder ser o mais transparente possível com vocês e com o nosso foco principal, que é o nosso torcedor. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês.